Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa 45 Minutos ao Ataque, sempre à segunda-feira na sua Rádio Estádio, depois das notícias das 17 e com várias reposições durante a semana. Pode também ouvir-nos em podcast e também na nossa página no YouTube. É o programa que semanalmente junta um adepto do Vitória Sport Clube, Vitória de Guimarães, do Sporting Clube de Braga e também um do Boa Vista, para olharmos para o nosso futebol, um olhar para além dos três grandes e para lá dos denominados três grandes do futebol português. Meus senhores, boa tarde, bem-vindos. Vamos então dar início ao programa de hoje e há um tema que está em cima da mesa e que obviamente ganha ainda mais força a vossa opinião, precisamente por serem adeptos, sócios de clubes que não os denominados três grandes do nosso futebol, que é a epidemia, a palavra é minha, dos salários em atraso no futebol português. Esta semana ganhou especial dimensão o caso da Académica, 3 meses aos jogadores, mais de 3 meses consta-se aos jogadores da recém-criada equipa sub-23, que levanta também outras questões, do porquê de se criar equipas sub-23 ou B quando não há orçamento que chegue sequer para a primeira equipa, a funcionários ainda mais, que muitas vezes quando se fala da epidemia dos salários em atraso esquece-se os funcionários que trabalham arduamente e diariamente para manter os clubes de pé, e depois os casos do Vilafranquense, que a pergunta que fica é até se alguma vez o Vilafranquense teve salários em dia, porque terminou a última época com salários em atraso, está nesta época já com 3 meses, estamos em dezembro. Os jogadores juntaram-se com a equipa técnica a dizer não aguentamos mais. E a União de Leiria, que no primeiro minuto de jogo não joga frente ao Torriense, acho que ganha alguma dimensão e ainda bem por ter sido um jogo transmitido pelo Canal 11 da própria Federação, e quero aqui enaltecer também como jornalista, como apaixonado do fenómeno, o comportamento do Torriense, que esperou que o Leiria jogasse, não aproveitou, solidariedade com os companheiros, que acho que fica muito bem. Em ocasiões iguais vi outras equipas marcarem golos. Ricardo Monteiro da Silva, de Boa Vista, começo por ti, porque realmente isto leva-nos a muitas questões. Eu já aqui disse algumas, mas leva-nos a muitas questões. Eu sou dos que acha que o sindicato faz um bom trabalho, até muitas vezes a única a aparecer nestas coisas, mas custa-me mais um pouco ver a inação de outros organismos, mas pedir a tua opinião. Boa tarde, Ramo, boa tarde, António, boa tarde, Ricardo, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Esta situação dos salários em atraso não é uma situação nova, é uma situação que já vem de há muitos anos no futebol português e que tem a ver, quanto a mim, com a má gestão que são feitos pelos clubes de futebol. Porque em Portugal é preciso um curso para tudo e para ser dirigente de futebol basta ter alguns conhecimentos ou chegar-se de outra parte do globo, como é o caso do Vilafranquense, que penso que o Presidente da SAD, que é brasileiro, já esteve no Desportivo das Aves, que quer vir para Portugal para trazer os potenciais negócios, os potenciais transferências, e não se tem amor ao clube. Portanto, Vilafranquense, pronto, apesar de ser uma terra pequena, penso que não deveria estar a passar por estes problemas. O problema mais grave para mim passa-se com a Académica, quando temos uma cidade enorme, uma cidade com muitos habitantes e onde não há apoio à equipe da Académica, porque depois isso vai-se repercutir em cotas de sócios, em própria publicidade. Portanto, não se entende na Académica o que é que se poderá passar para a cidade não estar com o clube. Leiria também, no fundo, sim. Não é? Se bem que Leiria já está há muito tempo no Campeonato de Portugal e isso é bem pior. A situação de Leiria, há uns anos atrás, já foi mais que debatida, principalmente pelos problemas que teve, e está agora a renascer novamente. Um clube que teve, desculpa Ricardo interromper-te, isto serve para todos, mais um clube com investimento estrangeiro, no caso russo, sim, não é? Sim, e que acaba por agora não funcionar na mesma. Não, porque eu penso que se olhou para o futebol português durante algum tempo que se fosse um aminadouro, como uma entrada de jogadores propriamente da América Central e América do Sul, na Europa, porque entravam em Portugal, nomeadamente o Brasil, entravam em Portugal e depois daqui conseguiam sair para a Europa. E há interesses nisso agora. É o que o António Duarte já disse mais de uma vez, é preciso saber muito bem onde é que vêm os capitais das SADs e saber muito bem o que é que andam cá a fazer e para que é que querem estar no nosso futebol. Nós vamos continuar a debater este tema porque há muitas nuances. Ricardo Silva, do Vitória, a tua opinião sobre isto, que realmente é um flagelo e prejudica muito a imagem do nosso futebol. Obviamente prejudica. Boa tarde a todo o auditório, boa tarde aqui aos meus colegas. Peço desculpa, estou um bocadinho rouco, foi uma semana intensa de apoio ao Vitória. Já lá vamos também. É isso mesmo. O que é que se passa? O que é que se passa é que a pergunta que se deve fazer é como é que isto é possível?
Estamos a falar de campeonatos profissionais em que os clubes têm regras para cumprir e não as supostamente, cumprem. Supostamente têm regras para cumprir e não as cumprem. Como disse muito bem aqui o Ricardo Monteiro da Silva, os clubes têm investimento, não se sabe de onde é que vem o investimento e pelo que se vê não há investimento nenhum. Portanto, o investimento é uma porta de entrada, seja a origem dos jogadores, seja de onde for, é uma porta de entrada. E há passos maiores que as pernas também, muitas vezes, Ricardo. Os próprios dirigentes que não têm noção daquilo que estão a fazer. No início da época propõe-se tudo, mas depois não se sabe onde é que vem o dinheiro. Não têm noção, depois não têm paixão, depois não têm know-how. Não é? E isto interessa digamos, meter o mais possível de gente cá dentro, faz-se os negócios que tem que se fazer entre dirigentes, entre empresários, e quem vier a seguir que fecha a porta. Aqui nós também temos que falar, porque nós estamos aqui no espaço de liberdade e dizer, e o que é que se pode fazer? O que é que se pode fazer é as pessoas das respectivas terras pegarem no clube. Tem que haver coragem, tem que haver vontade. Se as pessoas não querem saber do clube, então entreguem um clube. Entregaram um clube. Então o clube, se não tem condições para disputar um campeonato profissional ou até amador, e em que não cumpre as suas obrigações, não pode participar. E mais vale estar num campeonato mais abaixo, mas ser um clube honesto e cumpridor, do que estar na segunda liga e ter estes problemas. Sim, e esta imagem. Vila Franquense soube esta época. Exatamente. E já surgiu com problemas. Sim, já poderia, porque já no fim da época passada. De jogadores que têm compromissos, que têm as suas famílias. Mas já ao fim da época passada, a Vila Franquense tinha salário de atraso. Portanto, aqui só teriam que tomar uma posição, por certeza que a multa à Federação não deve ser tão elevada por não subir. Portanto, quando sei, são penalizados. Mas penso que seria melhor e mais sério dizer, não vamos. Não temos condições para. Lá está. Muito bem, António Duarte muitas vezes falou, aliás, o Ricardo Monteiro da Silva muito bem citou as suas palavras, muitas vezes desta questão da entrada de capital, muitas vezes não sabe muito bem como, não é? Mas também perguntar-lhe, e recorrendo à sua experiência, também há aqui um problema do dirigismo do futebol português, no geral. É vaidade. Cumprimentamos. Não, infelizmente não é vaidade. Um abraço aqui aos meus amigos de painel, ao nosso moderador Rémulo. Isto é um problema profundo do futebol português, porque para além de mexer com grande sensibilidade e verdade desportiva, temos aqui o direito ao salário que não é cumprido, temos provas profissionais que não são respeitados, os pressupostos financeiros, portanto a responsabilidade de apresentar atempadamente todos os compromissos e honrar aquilo que estão obrigados. Depois temos a tutela do futebol, que é a Federação Portuguesa de Futebol, que se está a verificar no Campeonato Nacional. Portanto, também são 14 clubes que se sabe neste momento com salários em atraso no Campeonato de Portugal. E há casos ainda mais graves nas associações de estrangeiros não legalizados ou legalizados indevidamente, em que são explorados. Isto, portanto, e agora ainda temos outra situação mais profunda, que é a entrada de capitais que estão a entrar nas SADs e nos clubes portugueses. Aqui, o Estado português não se pode demitir. O Secretário de Estado do Desporto não se pode demitir. Isso é fundamental. É impossível, no século XXI, passar-se num país democrático que pertence à Europa o que está-se a passar no futebol português. Mais uma vez vou dizer. E sente que há pouca ação. Há dirigentes que deviam ter vergonha de se pendurar no futebol para usufruir de regalias sem dar aquele mínimo. Tal vaidade falava o Ricardo Monteiro da Silva. Falou o Ricardo também Monteiro da Silva. A vaidade e o mínimo de paixão e respeito por estes valores. Remo, nós tínhamos aqui se calhar 4, 5, 6 programas e se calhar um mês, horas e horas a debater isto. É tão grave o que está-se a passar no futebol português que isto tem que parar de uma vez por todas. São julgamentos nos tribunais, são agressões aos adeptos, é o não cumprimento. A Liga há uma obrigatoriedade de apresentar os pressupostos financeiros, que são as certidões da Segurança Social, as certidões ao fisco, o equilíbrio orçamental. Já se provou que isso se consegue ultrapassar, infelizmente. Mas isso também tem outra resposta também. Até aí não há verdade no futebol português. Mas, António, desculpa, também não podemos estar aqui a querer branquear a situação quando a própria Federação também tem culpa nisto. Isso é óbvio, não? Nós, e falando agora, um bocado mais recente do próprio Canal 11, o próprio Canal 11, quando faz ou quer fazer os jogos para transmissão, muitas vezes pede aos clubes que o façam mais ao fim do dia, noite, tarde-noite. Isto leva a custos aos próprios clubes. E tanto quanto sei, os clubes recebem zero dessa transmissão. Se recebem zero dessa transmissão,
o Canal 11 tem lucros com alguma ou pouca velocidade. Tem neste momento. Terá sempre lucros. A própria Federação deveria pegar nesses valores, porque aquilo, teoricamente, é uma instituição sem fins lucrativos. Exatamente. Deveria pegar nesse dinheiro e distribuí-los por estes clubes mais pequenos. Portanto, não podemos também estar aqui a dizer... pela base do futebol. Não podemos estar aqui a dizer e querer branquear a situação, que é tudo má gestão. Há má gestão, efetivamente, há. Podemos depois falar noutro assunto há mais das más gestões há mais gestão porque não há responsabilização. Deixem-me perguntar, Ricardo, já vamos voltar a ti, Ricardo Monteiro da Silva, até porque mostraste aí uma mensagem de um ouvinte nosso, ouvinte vosso, que eu quero trazer para a mesa, mas pegando nisto que estavas a dizer, Ricardo Silva do Vitória, achas que deviam de ser imputadas responsabilidades criminais a dirigentes que deixassem os clubes? Claro que sim. Isso é Quando falas em responsabilização, era isso. O Ministério Público tem que começar a atuar, má gestão, porque há casos graves na sociedade portuguesa e o futebol, uma modalidade desportiva, não pode servir para estes fins. Acham que criminalmente devia de haver... Exatamente, tem que haver isto uma ação. vai de encontro ao ao nosso país, em que normalmente, e em qualquer setor da sociedade... E ser impossibilitado, se calhar, de ser dirigente depois de outro clube qualquer, Claro, porque acontece isto que salta dos clubes para os outros. Porque isto vamos fazer assim, um dirigente tem que ser responsabilidade pelas contas do clube. Pelas contas, pelas ações que toma. Ricardo, estou desculpado de uma expressão, quando saltam uns clubes para os outros, isto vamos ao bom português, que é enquanto a vaca der leite... É verdade. Quando deixarmos de dar, vamos matar a vaca... Os clubes, na sua maioria, são dotados de utilidade pública. Isso mesmo. Portanto, atenção, e depois há a formação, à juventude, aos exemplos, como é que se dá o exemplo aos jovens, como é que se faz a formação. Paga toda a gente, paga a cidade, paga a formação. Vamos lá tratar aqui o caso... Eu tenho que denunciar aqui no meu próprio clube, eu já denunciei isto várias vezes, a Câmara Municipal de Braga adquiriu por 1 milhão de euros parte das cotas da sociedade desportiva. Por razões do Tribunal de Contas, segundo essa informação, foi obrigado a colocar à venda essas mesmas ações. Quando o clube tem condições para comprar essas ações, porque foram colocadas por 200 mil euros, o clube não quis reaver essas ações e essas ações foram parar um offshore, que ainda hoje não se sabe de quem são. Como é que isto é possível? Uma cidade como uma capital distrito, com a força que o Sporting de Braga tem, com a massa adepta que tem, com uma cidade que é de facto um exemplo, uma cidade em crescimento, a cidade mais jovem da Europa, como é que damos estes exemplos e ninguém é chamado à responsabilidade? E há pessoas, que ainda é mais grave, que branqueiam isto tudo, que não têm capacidade nem qualidade para de facto intervir, quando há pessoas que têm essa responsabilidade de o fazer. Portanto, o meu próprio clube, o Sporting Clube de Braga, é um desses exemplos, eu tenho aqui que denunciar. Porque a paixão que me move, o meu amor ao clube, não posso de maneira nenhuma branquear situações desta natureza. O Sporting de Braga hoje não tem a maioria do capital da SAD porque não quer. Porque diz quando lá chegou que já não era tempo. Então, e isto tem que ser chamado a responsabilidade. Agora, os órgãos do clube reagem a esta situação? Não. Mas os dirigentes têm que saber onde é que estão as 200 mil euros em ações. Os sócios não sabem, porque provavelmente não interessa. Agora, os acionistas sabem, a direção do clube sabe. Atempadamente, e sempre que tenho esta hora de liberdade de dizer isto tem que ser chamado a atenção. Aliás, é uma coisa que nós temos aqui dito muitas vezes. Os bons exemplos têm que começar pelos nossos próprios dirigentes. Quando nós não exigirem, temos que ter capacidade. Nós temos que ter capacidade. O futebol não é só os 90 minutos e mais os descontos. Isso não é retângulo. É a parte que o envolve. E o futebol tem, os clubes têm uma força de sociedade que nos obriga a ter aqui esta intervenção. Ricardo, é impossível, lá está, é impossível. Nós temos de ter essa capacidade crítica contra nós mesmos. Porque senão não é contra, é a favor da verdade. Sim. Olhar para dentro. Olhar para dentro. Senão não temos legitimidade nenhuma para estar aqui a protelar, seja o que for. Claro, como é evidente. O que não falta no futebol são seguidistas. Por exemplo, o Ricardo Monteiro da Silva, a semana passada, foi muito criticado por boavisteiros, eu sei, porque tenho também uma ligação que toda a gente conhece do passado com Boa Vista, sigo muito Boa Vista, e foi muito criticado por ter dito algo aqui no último programa, mas eu acho que ele fez bem, no aspecto em que, como boavisteiro... Aqui a questão é aquilo que eu já defendo há muitos anos. Os jogadores passam, os treinadores passam, os dirigentes passam, a torre passa, mas o clube fica. E a nossa paixão é por um clube. Claro, e a história é que os vai julgar. E a história é que os vai julgar. Mas repare, eu não sou adepto de um presidente ou de um jogador, sou adepto de um clube, de um símbolo. Mais nada. E então tenho que dizer quando está bem, como tenho que dizer quando está mal.
E acho que isso é que queremos faz fazer explosivo. que Claro. o futebol seja respeitado e os clubes sejam respeitados, temos que ter esta frontalidade de dissecar, de debater esses Democraticamente. problemas, porque senão estamos a branquear Ricardo Silva, tudo. antes de irmos ao Ricardo Só para Monteiro da Silva, finalizar Sim. a pergunta que me fizeste, Remo, temos que, pegando neste caso do Vila Franquense, este dirigente já tem digamos, Um histórico. Um passado, currículo, vamos chamar currículo. E quem é este senhor? O que é que anda aqui a fazer? Eu não faço ideia de quem seja, obviamente, não o conheço, nem o nome dele sei. O certo é que já tem este currículo. É a segunda vez que o faz no futebol português. Vai continuar? Qual é o próximo clube que ele vai estar? Nós tivemos este caso Mas no o quê? Beira-Mar, Mas é ver os nós tivemos jogadores este a caso no dizer- Leiria, Sim, nós tivemos sim. este caso no Farense, O Malho. está a ser repetidamente. Oh, Portanto, António. isto Isso no ok, século mas, António, XXI desculpa. é impossível que isto continue. Segunda notícia do Mais Futebol, este senhor já não aparecia no clube há mais de 2 meses. Ter os jogadores a dizer isso. Apareceu no último jogo quando foi contra o Leixões. Mas já há 2 meses que não aparecia. Mas acabou o jogo e... Sim, e é essa que a notícia diz, precisamente, é que mal acaba o jogo que desaparece. Sim. Portanto, quer dizer, ele chega a ver o jogo e mal acaba o jogo que desaparece. Portanto, aqui falta paixão, falta amor ao clube. Isto é gozo. As pessoas Isto é não gozo. podem olhar só para isto como um negócio. O negócio tem que encaixar junto da Eu paixão. conheço Não gente pode que ser está só na um Vila negócio. Franquense e há casos dramáticos de alguns jogadores a passar muita grandes gente que tem dificuldades. muita Havia um jogador com dificuldade. 4 filhos, posso-vos dizer isto, Como é que é possível? que teve que rescindir e que uma situação que se não oh, fosse por caridade estava a passar. O caso situações Mateus, delicadas. o caso Mateus do Gil Vicente começa com uma situação no Marco de Canavesas, por não respeitarem um profissional. Ainda hoje o Mateus joga futebol, um profissional exemplar. E bem. Foi aproveitado. Depois houve outro aproveitamento, porque o Mateus é um caso que devia ser profundamente discutido. Caso Profundamente discutido. Profundamente discutido, Só foi estudado, pena- só- porque foi aproveitado, os clubes aproveitaram Caso- Só foi pena Eu conheço o caso em Mateus profundidade não este ser caso. como um dos 3 Ainda hoje, beneficiários. quando olho para o Aí era bem Mateus, ou estudado. vejo jogar, eu me cruzei-me com ele a última vez na Madeira, no Funchal, numa deslocação do Arouca, ele a jogar pelo Arouca, e contei-lhe a história, eu vivia de perto, porque era toda a liga na altura. Como é possível? Isto podia-se fazer um livro, isto era o maior exemplo, o aproveitamento acontece muitas de um vezes em profissional com Portugal, já uma esquecemos. qualidade Mas dessa, mais ainda hoje vale- joga no Boa mas Vista. mais vale passar a exposta Quase que ia sobre sendo o assunto roupeiro. e- O Mateus não foi roupeiro, porque era isso a classificação que lhe queriam dar, o que lhe deram. No Ainda Gil hoje... Vicente. Lembramos-nos todos. Não, no Meu Marco Deus. cada vez. No Marco. No Marco. É verdade. Era roupeiro que ele ia ser. Ricardo Monteiro da Silva, vamos aproveitar Isto para não ficou lembrar como exemplo. que há uma página de Facebook 45 minutos ao ataque que nos podem seguir, vos podem seguir, porque aqui a moderação vai variando, minha, do André Veloso e do José Carlos Ferreira, também somos 3, e para dar ânimo e vivacidade ao programa, mas um dos ouvintes, um dos vossos seguidores na página de Facebook usou e tem uma declaração bastante pertinente. Não, isto acaba por ser engraçado, pois isto acaba por cair Interatividade. tudo, porque cair tudo no mesmo assunto. É engraçado quando hoje estamos a falar de salários em atraso e na passada quinta-feira temos um ouvinte que se intitulou por Richard Oliveira, desde já lhe mando um abraço. Porque, Um abraço nós os 3. Um abraço nós os 3, porque é bom. E ele falava precisamente neste caso, e eu passo a citar o que ele nos diz, é um assunto que gostaria de que discutissem no vosso programa, prende-se com o facto de existirem alguns clubes que sistematicamente permanecem na Primeira Liga com graves problemas financeiros e que resultam em atrasos nos pagamentos ordenados e fiscais. Enquanto que existem clubes bem organizados e com contas em dia que são relegados para a Segunda Liga. Obviamente que a parte dos resultados esportivos ditam isto, mas penso que deveriam haver medidas que defendessem os clubes cumpridores relativamente aos devedores. Obrigado nós, Richard. Medidas existem, não só é cumpridas, não é? Sim, agora, é engraçado quando na Depois pensa a quinta-feira... desportiva em causa, a certo momento. Sim, mas é engraçado quando na quinta-feira nos fala nisto e depois este fim de semana deu no que deu. Surgiu esta... Isto é tal pescadinha de rabo na boca, não é? Nós não cumprimos, depois temos quem nos ajude A resolver os problemas. a maquiar o problema. Não é que não é resolver. A palavra certa é maquiar o problema. Porque estamos aqui a... E depois vai dar a outra palavra. E vai dar outros problemas. Subserviência. Exatamente. Prontos, lá vamos voltar àquilo. Depois é dependência. Não, mas é exatamente. isso. dependente. Não, mas, Onda, deixa-me só terminar e assim. Eu acho isto também tem muito a ver com a nossa cultura futebolística. Eu ontem, por causa desta questão do Vila Franquense, dei uma vista de olhos pelas redes sociais e gosto depois também de ler alguns comentários. E é engraçado, quando se discute o Vila Franquense, em 300 ou 400 comentários que a notícia tivesse, 200 era empurrar um clube da segunda circular.
quando nós estamos a falar de um clube que é sério, ou deveria sê-lo, e depois nos comentários vem-se falar no clube da segunda circular, em mais de metade dos comentários, isto diz tudo da nossa cultura futebolística. Cultura é assim. Não é? Mas isso em qualquer discussão de futebol, e no Facebook, porque arrasta-se sempre ao mesmo tempo. Arrasta sempre ao mesmo tempo. Agora, esta tem que começar a aprender isto, que tem direito a mais de qualquer coisa. Mas isto vai no seguimento do que estavas a falar da subserviência. Porquê? Porque se houver um jogador que interesse, alguém vai lá meter o dinheiro. E se esta equipe do Vilafranquense ou da equipe que for, não vamos também estar aqui a pegar o exemplo do Vilafranquense. Se para o ano subisse à Primeira Liga, ia-se sentir refém destas jogadas nos bastidores do futebol português. Por isso o Presidente do Marítimo tinha razão. Não é? Quando Carlos Pereira diz todos que... capturados, Remo. Tudo está capturado porque a paixão por futebol é pouca. Ele está a falar... O Carlos Pereira fala uma história... Ele dá uma no ferro, mas também tem alguns ramos presos, não é? Claro, mas isso para nós aqui não é muito interessante. De facto, nós temos aqui é que provocar uma discussão. O nosso ouvinte que nos está, de facto, aqui a ouvir... tem connosco fazer um exercício também. Nós temos que desafiar os ouvintes. Nós temos que desafiar os ouvintes. Isto não pode continuar. Não. É o problema dos empréstimos, é o problema dos direitos televisivos, é o problema do capital, é o problema da distribuição dos dinheiros da Federação, é o problema da Licas. Isto tudo tem que acabar. Remo e Ricardo, isto é um espaço tão importante para quem tem paixão pelo futebol, nós não podemos perder. O que é que o António propunha? O que é que acha que os clubes, os adeptos dos clubes, os sócios, que se calhar primeiro é o Estado português. Primeiro, o poder político tem que intervir. Tem que fazer cumprir a legislação. Não pode, de maneira nenhuma, as leis desportivas se sobreporem às leis da República. Ponto número 1. Ponto número 1. Não pode ser um Estado dentro do outro Estado. Mas depois temos juízes que são afastados por causa disto, portanto... Não pode de maneira nenhuma. Queres o melhor exemplo? Um jogador, o profissional, que é emprestado, não pode jogar contra o clube que faz o empréstimo. É um dos temas... Isto é ilegal. Claro. Isto é ilegal. Esse profissional não tem direito ao trabalho. Isto na Constituição não é possível. Entretanto, os nossos clubes, pelos nossos dirigentes, votaram esta lei, este regulamento. Não é lei, regulamento. Essa lei tem o primeiro pressuposto dessa lei. Não pode. Pôr em causa o profissionalismo do próprio jogador. Não, mas mais grave é o direito ao trabalho. Deixa-me aproveitar só para fazer uma pergunta muito concreta e quero ouvir a resposta dos três. Vamos começar pelo Ricardo Silva, que é o que leva menos tempo aqui no meu cronómetro. Ricardo Silva do Vitória. Com estes dois. É justificável que clubes, e isto é mesmo uma pergunta concreta e indica um pouco a minha opinião, mas é para lançar o tema para a discussão. É justificável que clubes com a força de um Vitória, de um Sporting Clube Braga, até do Boa Vista, não obstante os problemas que teve, que recorram aos grandes por ter jogadores emprestados? De forma alguma. Não devia de ser algo de nem pensar. Não, nem pensar. Eu por mim, e falar por mim como é sócio do Vitória. Eu nem sequer vendia jogadores aos grandes. Não vendia. E se os vendesse era muito caro. É assim que tem que ser. Eu tenho a tua opinião. Porque é assim. Por isso é que quando se diz, quando se diz o recorrer é subserviência a depender. Isso comigo, não. Agora, o futebol no seu todo deve-se aproveitar algumas mais-valias. Eu não tenho problema nenhum em buscar um jogador aos Estarolas. Aconteceu com o André Horta e com outros no Sporting Clube Braga. Mas isso é um problema, isso é um estudo. É um levantamento dentro dos próprios clubes que entendem como necessário. Outra coisa é a dependência da força dos tais estarolas que nos obriga a essa situação. Aceitava o empréstimo sabendo que o seu jogador não podia jogar contra eles? Claro que não. Para já nem votava sequer essa lei. Mas António, nem aceitaria por princípios. Claro que podia estar sujeito a uma votação por maioria, mas temos aqui... mas isto porque já o fiz. Agora aconteceu com o Boa Vista. Eu sempre me preocupo para alertar os clubes. Como dizia, não são dos estarolas destas situações. Como dizia eu já nem pensar. Como dizia o Jaime Pacheco, isto é uma faca de 2 legumes. É de 2 legumes e uma horta muito grande. Porque temos aqui um problema que para mim que é básico. É que temos os dois lados. Por um lado, o jogador se joga, poderá teoricamente facilitar e ajuda ao patrão. Já é grave ter esse sentimento, não é? Primeiro, essa forma por outro lado, isso é grave. Por outro lado, se não joga, está a beneficiar na mesma a sua equipe. Exatamente. Para mim, e apesar de ser muito difícil,
não há empréstimos na mesma divisão. Eu falei neste caso. E pode ser que os clubes... Não, há casos e casos. Eu custa muito, António, desculpa. Que um bom profissional não possa usufruir da sua atividade. António, desculpa, António. Agora, uma coisa é subserviência. Mas se calhar António, desculpa. Temos que enquadrar isto também. Tudo bem. Tem que haver uma certa... O futebol tem que ser ágil, tem que ser leve, tem que ser paixão, tem que ser valores. Então e na dúvida é como a condenação... Para que é E aqui é igual, percebes? Mas para que? Eu gosto muito de ver um profissional de qualidade não jogar. Tem que jogar. António, tem que jogar. Está bem, mas agora, então... Não pode ser jogado no enquadramento que nós aqui estamos não podemos, ou então vamos começar pelas bases. Um clube não pode ter mais do que 30 profissionais inscritos. Claro. Porque o que acontece aqui é que os três beneficiários, como diz aqui o Ricardo, eu fiz chamar-lhes tarolas e eucaliptos, porque eles secam tudo à volta. Eu estou de acordo. Eles conseguem ter plantéis de 45 jogadores e depois eles sabem de antemão que desses 45, 20 são para emprestar. Mas agora vou falar. Calma, Ricardo, deixa-me só dizer isto. O Luís Filipe Vieira, na entrevista à TVI, diz que contrata os jogadores imediatamente para emprestar, que já sabe que nem bom. Mas como é que é possível isto? Quando isto é dito, assim à boca chega a dúvidas. Que mercado é este? Que espetáculo é este? Quando se permite que 3 pessoas tenham um monopólio de tudo. Há clubes que têm 45 jogadores no plantel e têm mais 50. Até acho que cada vez são mais 2 só. Eu acho que o futebol português está a caminhar. O futebol português é a minha opinião pessoal, mas cada vez mais 2. Digamos que o terceiro beneficiário apenas beneficia de dinheiro e perdões e por aí fora. Realmente é o que acontece. Agora, num dos primeiros programas falámos disto. Como é que é possível os clubes terem este monopólio de jogadores? Não é possível. Não pode ser. Este mercado não é justo. Claro. Não pode ser uma equipa, um clube, que tenha 50 jogadores. Ok, 50 jogadores. Para 2 plantéis. Estamos a falar de equipa B ou o sub-23 mais a equipa profissional. Não, mas estou a falar de 50 jogadores na equipa principal. Pois, eu estou a dizer. Isso mas chega então, a 50 jogadores para 2 plantéis. Mas que emprestem a segunda liga? Sim, que não estão a jogar na primeira liga. Não deveria tem que haver uma lei que ponha os pontos nos is nisto. Que não se podem emprestar jogadores do mesmo campeonato. Ouvi a opinião do Ricardo Silva e do António Duarte, atua como boavisteiro sobre o Boa Vista. Preferias não ter jogadores emprestados dos grandes, ou por exemplo o caso do Heriberto, que é uma mais-valia desportiva, era isso que eu estava a dizer há pouco, quando joga ajuda, porque é um bom jogador. Qual era a tua posição como boavisteiro em relação a isto? A minha posição, se tivesse poder de decisão dentro da SAD do meu clube, não queria jogadores emprestados. Tal como nenhum clube, o António sim, mas pudessem jogar clube nacional. É isso. Não queria porque isto depois, repara uma coisa. Queria uma série de problemas. O próprio treinador desenha uma equipa com o Heriberto. E de momento para outra equipa começa a jogar futebol. E quando chega o Benfica, não podemos utilizar. Mas porquê? Quer dizer, vamos estar a mexer com todo o mecanismo do futebol que andamos a trabalhar durante 3 meses. Eu não quero esta lei e quero que o futebol seja muito mais inclusivo que exclusivo e que haja o direito de pensamento e de facto de tirar partido. Na Alemanha faz isso, António. Bayern, Munique e Borussia até trocam jogadores. Só que a mentalidade é completamente distinta. A mentalidade é que eles não duvidam do profissionalismo do jogador. Direito ao trabalho e eles contratam os jogadores uns aos outros. O jogador que tem qualidade tem que jogar, para além do direito ao trabalho, tem que deslizar nos tapetes verdes que nós tanto gostamos. A paixão do futebol tem que ser definida. Agora, com estes equilíbrios, com estes valores, agora não é com potências, não é com capturas, percebe? Para que é que o Benfica quer o Heriberto no plantel? Diga-me lá. Onde é que ele encaixa? Deixa o Ricardo Deixa-me para que é que o compraram? Deixa-me fechar aqui. O João de Arcade, porque ele é obsoleta. O que realmente me irrita no futebol português é as pessoas encararem isto com naturalidade. Todos os adeptos encaram isto. Não vai jogar, então vai jogar. Não vai jogar. Então, mas é normal, isto é normal? Tu impedes alguém de jogar, de desempenhar a sua profissão. Portanto, isto, o que é que está mal? A mentalidade, e tu falaste muito bem, Remo, na Alemanha, isto não acontece. Não acontece porque a primeira coisa que eles fazem é não duvidar do profissionalismo. Portanto, aqui a primeira coisa que fazem... Eles nem sequer lhes passa pela cabeça. No entanto, para nós isto é normal. Portanto, para nós é normal duvidar. É normal ao contrário. Este jogador, se jogar contra o Benfica, ou contra o Porto, ou contra o
Sporting, vai abrir as pernas. É assim que nós falamos. É assim que o português fala. É assim que 90% dos adeptos assim que nos portugueses falam. E falam assim porque é aqui que nós temos que ser duros, frontais e diretos. É aqui, e vou utilizar uma palavra que está muito em voga. É uma vergonha o que faz a imprensa, tirando a estádio. Pode ser impedido de dizer vergonha neste não. Eles que venham. É uma vergonha. O que fazem? A imprensa à frente. A imprensa é uma vergonha o que faz. Vergonhoso. Alguma. Porque a rádio estádio completamente fora desse contexto. A imprensa, eu quando estou a falar imprensa, eu falo das televisões. Certo? Comunicação social. A comunicação social é vergonhoso o que faz. Branqueia umas situações e leva outras conforme lhes apetece e lhes dá jeito. Fomentam a clubite. Isso, fomentam a clubite. Clubismo. Não a paixão pelo futebol. António, volto a dizer que não há programas de futebol. Não há programas de futebol. Não há programas de futebol. Nós somos assim, 90% dos adeptos portugueses somos assim. Porquê? Porque somos educados nisto, nós não temos educação nenhuma. O invejoso, é isso mesmo. É por isso que eu estou um pouco chateado, chateado, assim, nas redes sociais. Uma televisão fez um spot de Natal só com adeptos de três grandes. Só com crianças, com e camisolas estrangeiras. É verdade, como é que é possível uma televisão fazer um spot publicitário em que introduz crianças e que diz que o Natal é para as crianças, e muito bem. Porque as crianças, e nós também, que também somos crianças... Gostavas de ver ali outros clubes? Não, eu gostava de ver os clubes portugueses, principalmente os clubes. Como é que há uma televisão que consegue promover, no nosso país, apenas 3 clubes e mais 3 clubes estrangeiros? Isto é inacreditável. Temos que... Eu gostava de estar em frente a essa pessoa que idealizou aquele spot publicitário e perguntar-lhe qual é o objetivo disto. Sabes o que é que eles fazem? Como é que nós conseguimos promover em Portugal o City, o Manchester e a Juventus? Vão dizer que são os clubes com mais adeptos. Com mais adeptos. E aí eu ia dizer, sabe porque é que em Portugal hoje o Sporting vai fazer uma deslocação incrível aos Açores? Milhares de pessoas de Lisboa vão aos Açores. Se todos estivermos atentos, eu faço esse desafio aos nossos ouvintes, se estivermos atentos logo à transmissão do jogo, por trás da baliza, aquela bancada ou norte ou sul, já não sei, porque eu nunca fui lá, vai estar carregada de adeptos sportinguistas, como teve carregada de adeptos benfiquistas e de adeptos portistas. E hoje os Açores provavelmente vai ter uma invasão de 2-3 mil adeptos sportinguistas de Lisboa. Ou não? Ou não porquê? Porque só vemos isto. Só temos isto nas televisões. Só dá vermelho, verde e azul. Não há mais nada. Por isso é que como é que é possível? E desafio as pessoas. Desafio as pessoas. É isso mesmo. Eu desafio as pessoas a estarem atentos logo à moldura humana no estádio dos Açores, o estádio de São Miguel, não é? Exatamente. Estejam atentas à moldura humana e perguntem-se quantas pessoas se deslocaram de Lisboa para ver o Sporting. É uma vergonha. O que se passa em Portugal é uma vergonha. Mas por isso... o Portugal é o único país da Europa que eu conheço, e estou à vontade para dizer isto, porque eu gosto de futebol e gosto de observar. Obviamente não percorro a Europa, gostava muito, mas é o único país da Europa onde os valores do futebol estão totalmente invertidos. O futebol sempre foi a minha rua contra a tua, a minha aldeia contra a tua, a minha cidade contra a tua, o meu país contra o teu. Em Portugal é um país contra a tua cidade. Já vamos falar de outra coisa, também relacionada até com a tua experiência agora na Alemanha, por causa de uma questão de mentalidade. Ricardo Monteiro da Silva, tinhas proposto, antes do programa, um tema que tinha a ver com a distribuição dos valores. Vamos então falar sobre isso. A distribuição dos valores pelos clubes. Não, isso foi a notícia que saiu da distribuição dos valores para a formação atribuída pela Federação, onde nenhum dos 3 clubes estava... Os três grandes, sim, estavam incluídos nessa distribuição de valores. E eu acho que quando falamos mal também temos que falar bem. E acho que é importante que se passe queria aplaudir esta iniciativa de se ter retirado... Sim, pronto, mas é aquilo que eu digo muitas vezes. Eu estou aqui, tanto digo bem como digo mal. Eu digo o que é bom para o futebol. Eu encaro que seja bom, pode não ser, também posso. E é o caso. Foi uma iniciativa muito boa ter retirado esses 3 clubes e distribuir pelos restantes. Agora é preciso que os clubes que vão receber esse dinheiro o utilizem efetivamente na formação. Não como eu ainda hoje ouvi que houve um clube que foi logo dito que o dinheiro mal chega para pagar ordenados a séniores. Isto é impossível.
Isso é subverter um eu- pouco eu- a eu- lógica. Não, mas a própria Federação tem que ter mecanismos Exato. para ver tem que isto ser seja um regulador desenvolvido. capaz. Tem que haver um Repara, regulador. Exatamente, um regulador capaz. mas se Tronca da for- conversa anterior. Sim, Exatamente, troca, é isso. mas se for Pois. preciso, em caso de dúvida, dizer o Boa Vista tinha a receber, o Boa Vista, o Leixões, Qualquer um, quem for, quem tem a receber 200 mil euros. Há dúvidas, porque nós em atrasos, há dúvidas, nós vamos retirar esse dinheiro. Por nas inscrições das equipes de formação já estão pagas. Fazemos aqui uma conta corrente. Isso mesmo. Agora, queria- não vamos. Agora, porque a própria Federação sabe. Era uma forma de controlar. Mas a Federação sabe quem são os sabe. clubes que vão utilizar o dinheiro na formação e quem são os clubes que vão utilizar noutros fins. Agora, o que eu queria dizer de início Quem é não que. usasse na formação, se calhar não devia de receber mais. Não? Pronto, exatamente agora. Mas queria aplaudir a atitude da Federação porque conseguiu. A iniciativa é boa, depois falta o controle. Sim, não é? pronto, falta esse controle, mas pronto, a iniciativa acho que foi muito boa e foi importante, foi um passo importante. Deixa-me Foi só dado. remontar Força, nisto, António. porque é também para enaltecer o posicionamento da Federação Portuguesa de Futebol, mas também tenho que o dizer, a Federação não dá, distribui, Sim, porque quem fomenta o futebol são os clubes sim, e é a sim, formação. pronto, mas- Portanto, é por isso que, e muito bem tu disseste, mas está seguro algo. cada vez temos que exigir mais à Federação regulação para que saiba destrinçar a que fins é que se destina esses dinheiros. Porque há formação nas SADs que já não pertencem aos clubes. São das SADs. Portanto, e a formação, porque também há miúdos a começar a sua iniciativa. Eu sou do tempo que cheguei ao meu clube e pedi umas sapatilhas, uns calções, uma camisola, umas meias. E o meu clube emprestou-me. E eu fui para um campo demonstrar as minhas mais-valias. Certo? Certo, Ainda isso. hoje, esses exemplos me estão intrinsecamente interiorizados em mim dos valores que eu recebi, que eu colhi, que eu aprendi. Mas hoje há miúdos que para praticar futebol pagam. António, Há miúdos a pagar. Há miúdos a pagar. António, A formação é um negócio. Há um negócio. A formação E é um aqui é negócio quem dos clubes. tronca. Ora, Porque os formação- pais desses miúdos devem reivindicar os seus direitos. Exigir. Perceber? Porque Exigir. também há situações em que eles podem também pagar porque está a condições. António, Nós não somos contra António. nada e contra tudo. António, Porque estão António. a um negócio que Para está- Ora, é o negócio que está a gerar isto. A Percebes? formação neste momento é um negócio. O miúdo Ora, chega ao clube, bravo. nesta época tem que pagar 100 euros, ou 110 ou 150 euros num kit de treino. não Exatamente. recebe logo muitas vezes. Sim, não recebe, às vezes recebe aos bocados. Em janeiro, Nesse kit está incluído o kit de jogo, que nunca é entregue ao atleta, que fica sempre dentro do próprio clube. Isso E depois, mensalmente, pagam Oh, Ricardo. para poder treinar. Oh, Mas até Ricardo, não, oh, não Ricardo. estaria mal se as condições... Ó assim- Ricardo Não, Monteiro agora, da agora, Silva. quando Ó Ricardo chegamos- Monteiro da Silva. Há mais de 50 anos, eu pedi ao meu clube emprestado umas sapatilhas e uns calções. Hoje, com milhares de dinheiros da UEFA, de Inverteram-se. todo lado, e está-se a levar dinheiro aos miúdos. Mas isto Vai, não é vai. apresentado nas assembleias, isto não é discutível, Ninguém isto fala é disso. ordenado. É por isso que eu me interrogo sempre. Nós hoje somos adeptos ou utentes? Está aí uma boa pergunta. Percebes? Esta verdade é que tem que ser dita aos É uma boa microfones questão com para uma pôr- liberdade. Uma boa questão para Fica pôr aqui. Nós na somos página. adeptos É, eu ou quero dizer, utentes? fica aqui a E sugestão. são estes valores que têm que ser Deve discutidos ir no para a página do futebol. Facebook. Aponta esta- aí, não, Ricardo, não. tens aí a tua Não, subida, é aponta sobre- mim. Não, exatamente. aliás, para ver as respostas dos nossos ouvintes. Ricardo Silva, sobre isto, para Sim. avançarmos para outro tema. Sim. Sobre esta questão da formação e dos dinheiros distribuídos, é um bom princípio, não é? Depois Parabéns à faltaria Federação. controlar. Não, isso aí já Parabéns está à claro. Federação. Agora é preciso, se calhar, é depois seguir o dinheiro. Lá está, é preciso é seguir o dinheiro e saber o que é que se faz com ele. Não há nenhum regulador que faça, que faça isso. Deveria haver um regulador que, ao entregar o dinheiro, dissesse: calma, para que é que vai ser isto? Exatamente. Comprovativos de onde é que foi gasto. Comprovativos, de onde foi gasto, Efetivamente, acompanhamento. há mecanismos O para Ricardo isso. disse, Claro. podia ser Lá descontado em está. inscrições da Desconta- formação. A coisa Mas- mais bonita é darmos formação Mas nessa juventude. lá está, é isso A coisa mesmo. mais bonita A coisa mais bonita é deslizar a por aquele formação. Campo Verde. É isso mesmo. Agora, não existe isso, não existe esse controle. Os clubes ganham dinheiro com a formação e lá está, o dinheiro é aplicado aonde? Muito bem, temos cerca de 2 minutos e meio para cada um, porque é importante fazermos 2 isto, e porque meio. já se realizou a última jornada no ano civil. E vamos começar por ti, precisamente, Ricardo Silva, porque para mim é a declaração do fim de semana. Do jogaram 11 doutores, fomos 12 porque eu que os escolhi, do Ivo Vieira, gosto muito do discurso do Ivo e acho que esteve muito Brilhante. bem. Brilhante. E acho que se pode dizer um treinador à vitória. É. E o Vitória não está realmente no campeonato como devia, ele é o primeiro a dizer isso, mas os sócios do Vitória estão a ter toda a paciência do mundo com o Ivo, porque realmente o Vitória joga a bola. Falta de
vez em quando realmente ser mais assertivo. Eu vou dizer aquilo que já disse neste programa. Para mim o Vitória joga futebol de nível europeu, ponto. Joga muito bom futebol, tem um treinador com uma mensagem fortíssima para o plantel. Dizer que era o treinador à Vitória. É isso mesmo, para o plantel e para os adeptos. É corajoso, é frontal e eu gosto bastante da forma como a Vitória aborda os jogos. Estamos a ter paciência e temos que ter paciência. Temos aqui um treinador à Vitória e eu assinava com ele por 5 anos. E ele nestes 5 anos faz de Vitória campeão, tenho a certeza absoluta disso. É muito forte no discurso, é forte naquilo que transmite para os jogadores, porque o Vitória nem sequer tem uma equipa base. O Vitória faz uma gestão de plantel enorme. Há jogadores que estão a jogar muito bem e que saem da equipa e entra o outro que também está a jogar muito bem. Eu não estás desiludido só com os resultados, quer dizer, podia estar um bocadinho melhor, eu nem consigo estar desiludido com os resultados porque eu tenho acompanhado bastante e o Vitória encanta. Por exemplo, ontem não foi encantador a primeira parte. O treinador logo disse isso. Aliás, há uma coisa muito importante que não nos podemos esquecer, é que, e não me custa nada admitir, na primeira parte levámos um belo banho de bola do Gil Vicente. É o Gil de Vitória Oliveira também. Cuidado. Em casa não perdeu com ninguém. Não perdeu com ninguém, joga muito à bola. Portanto, nós também temos aquela tendência para dizer nós falhamos, mas há do outro lado quem não falhou. Não é? Não, mas a segunda parte do Vitória é fortíssima, quase conseguimos dar quase conseguimos dar a cambalhota no resultado, e a mensagem dele no fim do jogo é genial, a forma como ele tem, lá está, é frontal, transmite frontalmente. Ele está a falar para fora, mas para dentro também. Sim, isso é para importante. dentro e para fora, ele fala para toda a gente, é corajoso, e eu admito que o Vitória é um clube difícil, é um clube em que os adeptos têm um nível de exigência muito grande, e às vezes são cruéis mesmo, e ele é corajoso. Isto é a noção dos... É a realidade, é saber ver os problemas. Vamos deixar o Ricardo para o fim, porque foi ele que abriu o programa e eu praticamente giro aqui isto. António Duarte, o Sporting Clube Braga não é uma provocação, é mesmo uma assunção daquilo que foi, voltou a perder com uma equipa que não ganhava a muita gente, não é? Tem razões de queixa da arbitragem, eu sou o primeiro a dizê-lo. Eu se fosse comentador falava de uma maneira, mas o seu adepto, o maior clube que é o meu Sporting Clube Braga. Claro, mas como sócio, mas com queixas de arbitragem, mas falta mais alguma coisa. Gravíssimo, claro que faltou. Claro, com índices de confiança tão elevados, tivemos uma prestação sem qualidade. Agora, o senhor Fábio Veríssimo... Não, obviamente tem influência gravíssima. Eu vou falar aqui com uma adepto de Vitória. Deixe-me só meter aqui esta. Portanto, aquele lance é inacreditável. É isto que temos que dizer. O que temos que dizer é para que analisar lances. Não estamos para analisar lances. Vinda do vegetariano é importante repisar. Mas é voltar. António, mas é voltar àquele problema que já falámos ao VAR. O VAR. O Fábio disse que até está perto. Ele está perto do lance. Podia ter dúvidas. Pode errar. Pronto, ok. E o VAR? E o Luís Ferreira o que é que está a fazer? Portanto, deixe-me só fazer aqui um rodapé para dizer, quando eu disse há pouco aquela brincadeira do perdeu com uma equipa que já vai ganhar a pouca gente, sem desprimor pelo Passos, que eu gosto muito do Pepe e do Passos Ferreira. É só pela questão, as palavras do Sapinto é que levaram a que se dissesse isto. Mas o Passos Ferreira, também, atenção, o Passos Ferreira fez um jogo competente. Frontal. A comunicação do Sporting Clube Braga tem sido um desastre. E aqui e acolá, eles bebem disto tudo, percebes? Hoje a comunicação dos clubes... Depois explode-nos na cara. Percebes? Portanto, isto é tudo... Bem. Eu ia dizer trabalhado, mas nem é trabalhado, percebes? Isto é tudo exigido. Que balanço faz da época do Sporting Clube Braga até agora? Na Europa, fantástico, internamente aquém das expectativas. Remo, eu tenho tanta dificuldade em classificar, analisar isto, porque o Sporting Clube Braga tem plantel em quantidade e em qualidade para andar a disputar os primeiros. Os melhores a nível nacional, da minha opinião. E isso não se está a verificar. Portanto, há aqui um descontrole. Depois há aqui algumas razões da saída do Abel que não foram bem contadas e depois a contratação. Portanto, eu teria aqui que esmiuçar mais e um adepto com a paixão pelo meu clube eu não o posso fazer. Mas que balanço fazemos? Para passar para o Boa Vista, que estamos perto do fim. Sempre aquele desejo, olha, para a Taça de Portugal metemos ali um grãozinho na engrenagem do tal grão, do tal estarol e que a gente possa querer estar representado no próximo sorteio. Para isso temos que ser humildes, consistentes, organizados, explorar. Tem que ser o Braga europeu. Tem que ser um Braga europeu, um Braga de qualidade, respeitar o adversário, mas jogar nos olhos sem medo. Jogar com esta paixão. E se fizermos isso, temos algumas condições de estar no próximo sorteio. Porque nós temos uma grande ambição que é estar presente no Jamor. Portanto, nós queremos estar na final. Se temos de disputar o jogo,
vamos disputar e vamos jogar, percebes? É uma época assim agridoce, percebes? Vem uma coisinha bonita, vem uma coisa mais amarga, há ali problemas que têm que se enfrentar. Isto também chama-se futebol. E o crescimento do meu clube não está a ser acompanhado por desenvolvimento, ou seja, hoje temos uma cidade um pouco dividida. Mas isso seria... É para outro programa. Ricardo Monteiro da Silva, para fecharmos, balanço da época do Boa Vista até o momento, está fora da Taça da Liga, da Taça de Portugal, no campeonato começou muito bem, agora não estará tão bem, há uma coisa que me parece claro, Lito Vidigal continua sem cair no gosto dos adeptos, aliás, agora novamente neste jogo foi bastante criticado. Sim, eu penso que o Lito é bastante criticado pela maneira como não joga futebol, e como não joga futebol, porque nós, se formos a ver... que é, digamos, planeado que assim seja pelo Lito, ou seja, tentar recolher dividendos. Eu penso que o Lito está muito habituado a jogar para o ponto. E quando dizemos que o Boa Vista começou bem, agora não está tão bem, repara, nós... Não digo a nível de resultados. Sim, mas a nível de resultados nós tivemos o Porto em casa, tivemos o Benfica, sim. nesse intervalo fomos ganhar ao Santa Clara fora, muito difícil e este jogo do Marítimo perdemos-lo com o jogo no primeiro minuto com o autogolo, portanto, quer dizer, depois aí também a equipe não joga... jogar com 10 de uma forma também um bocado... Sim, mas pronto, depois a equipe também não joga, isto também... O que chateia mais o Boa Visteiro é não haver um jogo mais olhos nos olhos. Eu continuo a dizer que prefiro jogar mal e ganhar, só que neste momento não nem jogamos bem nem ganhamos, portanto não temos nenhum dos dois bons momentos. Mas se olhássemos só para a classificação, estava a cumprir as expectativas. Sim, para a classificação, perfeitamente. Está. Estou a dizer que está. Eu sou sócio, eu sou dos sócios que mal subimos, realista disse que tínhamos que esperar 10 anos até poder querer ansiar para algo mais, portanto, passaram 5 anos. O abanão no Boa Vista foi muito grande. Mas eu, quando nós fizemos eu, enquanto sócio, digo que temos que esperar 10 anos para poder exigir alguma coisa em concreto. Neste momento passaram 5, portanto estamos a meio da tabela, não estamos perto dos lugares primeiros. Estás a fazer caminho, não é? Estamos a fazer caminho. Perfeitamente, a época estamos a correr, penso já tinha dito a semana passada que o facto de não estar a Taça da Liga e a Taça de Portugal também não era para ti. Sim, não. Até porque não havia plantel para todas as frentes. E temos que estabilizar primeiro o clube. Portanto, neste momento temos que estabilizar o clube e devagarinho voltar a trilhar o nosso caminho e voltar ao que fomos e ao que somos. Muito bem, meus senhores, obrigado a todos, boa tarde. Para a semana estamos de volta com 45 minutos ao ataque. Dizer que apesar de ser semana de Natal, nós cá estaremos para mais um 45 minutos ao ataque. Aliás, não paramos, no dia 30 também cá estaremos para desejar novo ano a toda a gente, bom ano. Portanto, 23, 30 e por aí fora, 45 minutos ao ataque na sua rádio estádio. E mais uma vez, um abraço, até para a semana.